Maravilha. Aqui, ó, Provérbios não, Salmos 34, versículos 12 e 13, diz assim, ó: quem de vós quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem que não quer, né? Amar a vida e ver dias felizes? Todos nós. Aí ele tem um conselho: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Irmãos, uma coisa que eu sempre vejo que é uma tentação e é algo quase que saboroso para nós é ouvir uma fofoquinha, é querer saber o que aconteceu e já passar, já ficar coçando a língua para passar. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, quer ser feliz, você refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade, e aqui vai também um conselho tanto para mim quanto para quem estiver ouvindo, porque às vezes nós, como pastores, e como pessoas comuns, alguém vem falar alguma coisa para a gente. E a gente fica ali e ouve, vem falar alguma coisa sobre outra pessoa com a gente, e às vezes a gente, ao invés de absorver aquilo e ficar, já que você não tem a outra versão da outra pessoa, você absorve e fica na sua. Agora, se você já toma aquilo para si e já sai multiplicando aquilo sobre a outra pessoa, você está agindo com lábios de falsidade. Porque a outra pessoa não se deu a oportunidade de ser ouvida. E Provérbio vai dizer que a primeira pessoa ela sempre tem razão até que a outra vem colocar o outro lado. Então, a palavra de Deus, com essas três instâncias aí que o pastor colocou, é para isso, para ser ouvido todos os lados. A gente não pode tomar nenhuma atitude com palavras, com tudo, por um lado só. Porque toda essa situação da língua, muito mal, muitos males, vêm por a gente não guardar a nossa língua. E você sabe que Deus requer que nós sejamos pessoas de confiança o bastante para que Ele envie pessoas que estão com problemas para nos falar conosco. Mas nós precisamos ser diante de Deus pessoas de confiança para Deus, para que Deus envie as outras que precisam se botar suas lamúrias para fora, seus segredos, seus pecados, confessar os seus pecados, mas nós precisamos ser pessoas de confiança. E quando eu digo nós, não falo pastores só, não. Falo nós, corpo de Cristo, para que alguém, um com os outros, possam confessar os seus pecados. Hoje nós temos essas condições de ir até um e confessar os pecados, seja qual for, e não ter o receio de que aquilo vai ser passado para frente, ou não se vai ouvir no púlpito à noite, porque a língua coça para falar. Então, realmente, o domínio da língua, e isso passa por algo espiritual, passa pela sua vida espiritual, de como você está diante de Deus, para que Deus possa enviar pessoas para serem saradas através das suas palavras e dos seus ouvidos, e do seu segredo, né? Porque a Bíblia vai falar muito sobre essa questão de você refrear a sua língua, né? De você segurar as palavras familiarmente, com esposa, com filho, isso conta muito também, esse domínio próprio sobre a língua. Você parou no... Quer que eu continue lendo? Aí depois... Pode continuar, então. Eu parei no versículo 2. 2, eu vou continuar no 3, então. Diz assim, ó. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A palavra inferno aqui é Geena, né? Então, quando você lê esse texto, dá uma impressão que a língua, se ela é inflamada por Geena, ela é mundo de iniquidade. As pessoas falam, tá vendo? Ó, não tem jeito, né? A minha língua é desse jeito, então eu vou ter que falar mesmo. Pelo contrário, a gente tem que continuar lendo o texto, porque Tiago vai dizer que não convém assim com vocês. Não convém com a igreja assim, com o povo de Deus.
Então ele está descrevendo que a língua ela foi contaminada pelo pecado de Adão, pecado original, e com isso ela é um mundo de iniquidade. E ela se gaba, ela é uma fagulha que incendeia o bosque. Olha as brigas que nós temos hoje. As brigas que nós temos no meio geopolítico é por causa da língua. É palavra por palavra. É um dando falso testemunho do outro. É um falando contra o outro. Um falando a verdade, outro dando falso testemunho. E é assim. E aí, como é que a gente consegue aprender toda a situação? Quando a gente começa a observar sem tirar conclusões precipitadas. E eu acredito que as redes sociais, a internet, abriu essa janela de você poder observar de outros ângulos, né? Tanto é assim que, percebe? Começa pela palavra uma guerra. De onde procede a guerra entre vocês? O Chesterton, ele vai falar o seguinte: toda ideia que não se transforma em palavras é uma ideia inútil. E toda a palavra que não se transforma numa ação é uma palavra inútil. Mas não tem como você passar da ideia diretamente para a ação. É possível fazer isso. E aí a pessoa é muito sábia, porque ela não usou as palavras, ela já agiu. Entendeu? Ela já fez o ato. Esses são os grandes estrategistas. Mas, geralmente, em discursos que você tem a retórica, tem toda essa briga de palavras, né, de disputa retórica, você passa pela palavra. É por isso que você vê essas crises acontecendo. Um falando uma coisa, outro outra, e isso vai partir para uma ação. Mas se você fala e não faz, as suas palavras são inúteis. Então, quando diz o texto que a língua ela é inflamada, né, posto em chamas pelo Guiena, o que Tiago está nos ensinando aqui? O que é o Guiena? O Guiena é um lago de fogo, irmãos. O lago de fogo, Mateus 25 diz, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Ou seja, Tiago está dizendo assim, se vocês continuarem com as suas línguas soltas, falando que não deve, falando o que pensa, é uma coisa que eu tomo muito cuidado com isso. Não fale o que você pensa, irmãos, porque o seu pensamento está contaminado pelo mundo, pela carne e por Satanás. Tem pensamento que nem são seu e você acha que é seu. E para você começar a identificar isso, é necessário começar a estudar sobre os pecados do Espírito. Tirar as imundícias do Espírito. É uma coisa muito ampla que você vai ter que estudar para você falar, opa, aqui eu cometi um pecado, eu tenho que tomar cuidado que esse pensamento não é meu. E para você identificar isso, é um exercício contínuo. Quando fala que a língua inflamada, ela é chama, que as chamas do Guiena inflama a língua, o Tiago está dizendo o seguinte, esse é o pecado de Satanás. 6 coisas que Deus odeia, a 7ª ele abomina, diz Provérbios. Que semeia contenda entre irmãos. Semeia contenda se semeia por palavras. O que Satanás fez nos céus? Pleno bem. Em Deus não há trevas. Deus não criou Satanás mal. Porque Deus não criou o mal ontologicamente. O ente mal. O mal está na possibilidade. Deus criou seres que têm possibilidade. Ou seja, possibilidade para decidir entre o bem e o mal. Aí consiste o mal. Mas Deus não criou um ser mal. Então vamos parar para pensar do ponto de vista que o Tiago está nos ensinando. Se é inflamado pelo Guiena, ele está falando, olha, lembre da morada de Satanás. O lago de fogo é preparado para eles. Ou seja, por que eu estou falando da língua? Porque foi com a língua, foi com a palavra. A palavra que Satanás corrompeu 1/3 dos céus. Ou seja, a guerra foi de verdade contra a mentira. Mas Satanás, ele estava vivendo num ambiente de pleno bem. Pleno bem? Como que você peca num ambiente de pleno bem? Soberba. Satanás quis ser melhor que Deus. Melhor que Deus em quem? No bem. É impossível ser melhor que Deus no bem, irmãos. Deus é amor infinito. Por isso que quando Jesus se manifesta, o que João vai dizer? No princípio era o Logos, a palavra. A palavra de Deus é ação. Deus ele não só fala. Você vê, Deus não fica falando. Deus ele vai e age. Eu amo vocês. E eu não vou ficar falando. Eu vou demonstrar. Vou enviar o meu filho por vocês. Ato. Deus é ato de amor. Satanás quis ser melhor que Deus. No bem como? Aí, por tentar ser melhor que Deus, você tem que mentir. É uma mentira. E a mentira tem a consequência de todos os outros males. Adultério, não matar, porque matar tá ligado com ódio, irmãos. 1 João, capítulo 2, 3,
Vai falar assim, aquele que diz que odeia o seu irmão já é homicida. Já é homicida. Então, olha a raiz do espírito do homicídio. Então você tem que... Aí as pessoas falam, eu não mato ninguém, eu sou bonzinho. Mas eu odeio um monte de gente, eu não suporto ver essa pessoa. Eu quero que essa pessoa... Ó, tem crentes que desejam que pessoas vão para o inferno. Irmãos, é uma coisa séria isso. As pessoas se escandalizam com palavrão. Ai, não pode falar palavrão. Eu sou contra falar palavrão. Mas não se escandaliza quando o irmão fala, eu queria que essa pessoa fosse para o inferno. Olha, vai para o inferno. Irmãos, nosso desejo não é para ninguém para o inferno. Então, porque é o Guiena. Ali é onde o verme não morre. Então, ou seja, irmãos, sinceramente, eu fico pensando, a gente vê tanta briga, tanta maledicência, um falando do pecado do outro. Você não vê mais aquilo que Pedro vai falar, o próprio Tiago vai dizer também, sobre o amor cobrir multidão de pecados. Aí você vê, quando o verme não morre, o que é o verme não morrer nesse lugar? É você viver essa vida eternamente. Essa miséria de ficar falando uns dos outros. Fulano liga para você, tá vendo aquele irmão cometeu aquele pecado lá. Para que isso, irmãos? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade de expor o seu irmão? Porque nós cometemos muitos pecados e quando nós cometemos os nossos pecados, nós queremos que as pessoas tenham paciência conosco. Então é isso que Tiago está dizendo. Olha, toma cuidado com a língua. Não deixa que o Guiena inflame, que vocês criem contenda, que vocês façam como Satanás, que criou inimizade nos céus, que semeou contenda entre irmãos. Então, eu vejo isso na igreja, e assim, às vezes sabe, nas próprias lideranças, você vê que sempre tem aquela coisa de falar um do pecado do outro, sabe? E começa a atacar. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo. E reino dividido não subsiste, irmãos. Então, o que eu entendo quando Tiago fala, olha, a língua, ela é inflamada pelas chamas do Guiena. É justamente para reportar a nós toda a queda de Satanás. Amém?